Muito bom dia, pessoal. Bom dia, Camila. Muito bom dia, Renan. Bom dia, todo mundo. Mais um programa Mobialto começando nesse domingão, não é? Exatamente. Olha, no programa de hoje, como vai funcionar a agenda do IPVA de 2026? Tem também duas gerações do Honda Civic, G10 e G11. Qual que vale mais a pena? E o que realmente influencia no preço da pólice de seguro para carro e moto? E um caminhão movido a gás natural. Qual que é o diferencial dele? Bom, tudo isso agora, aonde? aqui no programa Mobialto, né? Vai trocar de carro ou comprar uma moto? Vá de Mobialto. Só quem entende tudo de carro pode oferecer as melhores ofertas para você virar a chave da sua conquista. E mais, no Banco Pan, você financia até 100% do valor, com taxas reduzidas e parcelas que cabem no seu bolso. Tudo isso de um jeito fácil, rápido e sem burocracia. Acesse o site ou baixe o app da Mobialto no seu celular. Renan, vamos abrir os trabalhos com um comparativo de geração com muito clubismo envolvido. Clubismo? Bom, Honda Civic da 10ª geração contra a Honda Civic da 11ª geração. Isso. Um era fabricado no Brasil, enquanto o outro é importado da Tailândia. Pois é. E a diferença não para por aí, tá? Entram nessa conta ainda motorização, design, medidas. Vamos ver. O Civic G11 chegou no mercado e mudou bastante. Já faz um tempinho que ele está aqui e esse é o primeiro facelift desde quando ele foi apresentado. O carro ficou maior, tem um híbrido bem robusto e isso tudo fez ele se distanciar de um importante rival, que é o Toyota Corolla. Mas será que o G11 é realmente melhor que o G10? Para te mostrar, nós estamos aqui com eles lado a lado, G11 e G10, para descobrir se muda muita coisa entre eles e se vale a pena desembolsar 265 mil no novo. Mas agora vamos, cada um no seu carro, descobrir se realmente o Civic novo vale a pena. Falando sobre espaço interno, as duas gerações do Civic são bastante espaçosas. Essa daqui, por exemplo, é equipada com entre-eixos de 2,70 metros, o que é suficiente para todo mundo viajar bastante confortável, motorista, passageiro, quem vai lá atrás. Mas o novo Civic G11 ficou ainda maior e agora ele é equipado com mais 3 centímetros de entre-eixos, o que é uma vantagem, né? Porque ficou ainda mais espaçoso. Realmente, Marcelo, você tem razão. E olha, se o Civic tivesse evoluído como foi a evolução do Corolla, né, da última geração dessa para essa atual, a gente teria um Civic de mais ou menos 200 mil reais, levando em consideração o preço que é o Corolla hoje. Mas como a gente encontra o Civic por 265 mil, tá cada vez mais caro no nosso mercado, a gente entende, né, que esse carro evoluiu demais. Isso ficou pro Civic G11, que é o que eu estou dirigindo aqui. Nós temos um sistema híbrido bem interessante, tá, que é chamado de eADV, que é o eHEV, tá, da Honda. Ele está em todos os carros híbridos da Honda vendidos no Brasil. Esse motor aqui é um 2.0 aspirado a gasolina, ele vai te entregar 143 cavalos de potência e 19 de torque. Mas quando a gente vai para o motor elétrico, são 184 cavalos de potência e pouco mais de 32 kgfm de torque. O câmbio, né, que faz o gerenciamento dos dois motores é também um CVT. Ou seja, a ideia é quase a mesma, para você priorizar o consumo, nem tanto o desempenho. Falando sobre motorização, esse aqui, especificamente o Honda Civic EX 2019, é equipado com motor 2.0 aspirado de 155 cavalos de potência e 19,5 kgfm de torque. E essa motorização é associada a uma transmissão automática CVT que simula 7 marchas. O que vai mudar mesmo é a relação do consumo, né, desse carro. Como eu falei, ele é um carro que prioriza o consumo e tudo mais, e até por isso a gente vai ter o motor elétrico como uma preferência para tracionar o veículo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Todas as vezes que você for sair com o carro, ele vai usar o motor elétrico. E até mesmo em velocidade de cruzeiro,
A depender da velocidade, aí sim entra a combustão, mas de uma maneira geral é só o motor elétrico que traciona o carro. E aí o motor a combustão funciona como se fosse um gerador de energia. Mesmo sendo 2.0 a gasolina, ele consome muito menos, ele se torna muito mais eficiente. Mas realmente é muito mais interessante. Tanto que, de acordo com o Inmetro, esse carro aqui ele roda um pouco mais de 18 km por litro na cidade. Tá? Quando a gente fala da estrada, já é um número um pouco menor, mas isso é porque o híbrido vai melhor dentro da cidade. Mas eu vou te falar, aqui de painel, a gente tá fazendo uma média de 20 km por litro, tá? E quando a gente tirou no papel, deu pouco mais de 19 km por litro com gasolina dentro da cidade, com o ar-condicionado ligado o tempo todo. E isso, de uma maneira geral, aumenta a autonomia. Então, quando você vai fazer uma viagem, ou se você vai usar ele dentro da cidade, você vai conseguir usar ele quase o mês inteiro sem precisar abastecer. Entendeu? É um ponto muito interessante. Eu tô dirigindo um carro flex, ou seja, eu escolho entre etanol ou gasolina na hora de abastecer. Mesmo que o consumo com etanol seja de 7,2 km por litro na cidade e 8,9 km por litro na estrada, enquanto com gasolina ele faz 10,4 km por litro na cidade e 13 km por litro na estrada. Mas será que tudo isso justifica o novo Civic ser assim tão mais caro do que a geração 10? Bom, o G10 é um baita carro, tá, Marcela? Mas não dá pra negar que o G11 chega muito melhor equipado. Afinal, enquanto a gente tem um 2.0 aqui, eu sei que a gente também tem um 2.0, mas ele tem um híbrido muito mais interessante. Inclusive, que faz aí uma inveja até para muito carro chinês, com consumo de quase 20 km por litro e um pacote, além do híbrido, de hadas bastante completo. E aí sim a gente começa a entender a diferença de preço e o porquê que esse carro custa 265 mil hoje e não 220 mil ou 210 ou até 200 mil, como é um Corolla Sedan. Bom, já vou começar te perguntando, visual, entre G10 e G11 você vai de qual? Eu acho que eu posso ser cancelada. Eu acho que vou de G11. G11? G11. Pior que eu gosto de G11 também. Eu gosto bastante. No começo ele me gerou um pouco de estranheza porque o G10 é muito bonito, é Sim. impactante, né, quando Sim. é lançado. Mas o G11 tem seus traços, ainda que seja um pouco mais familiar. Pode ser. Sei, ele me chamou a atenção. Acho que ele acabou sendo ousado de uma maneira que ninguém esperava. Sim. Quando a gente fala de tecnologia, então nem se fala. Eu acho que esse é o principal ponto que faz esse carro ser tão caro, né, em relação ao Corolla, que foi seu rival histórico. Essa parte ficou complicada, né? Difícil de justificar, né? Bem difícil de justificar. Bem difícil. Enfim. Mas isso aí é um papo que eu gostaria de ver até depois nas redes sociais, o pessoal comentando aí, as redes sociais da Mob. Acho que pode ser um post interessante, hein? Exatamente. Quem será que ganha? Quem que você levaria pra casa? Olha aí. G10 ou G11? G10 ou G11. Bom, depois desse intensivão de Honda Civic, só me resta chamar quem? O DPM, né? E aí, você sabe o que fazer? Eu quero oferta de Civic. Será que tem G10 e G11 por aí? Claro que tem G10 e G11 aqui, um clubismo absoluto aqui no primeiro DPM do programa Mob Alto, certo, Vini? Exatamente, essa daí vai direto pros rondeiros. Então, vou começar do começo, G10? Bora lá. Olha aqui o que eu pesquei, um Honda Civic EX, igualzinho o que a Marcela mostrou lá na matéria, esse 2018-2019, um pouco mais de 145 mil quilômetros rodados e o motor é o mesmo que eles já ouviram a Marcela falar lá, 2.0 EVTEC. Esse tá por R$ 109.900 na Avenida Veículos, em Telêmaco, Borba, Paraná, certo? O link, o QR Code dessa oferta tá aqui. O que você tem aí pra gente, Vini? Olha, falando em G10, é um carro muito consagrado aí na indústria e também muito querido. Um pouquinho mais novo, vamos ver aqui e olha aqui, ó. Um Honda Civic 2023-2024 com apenas 44 mil quilômetros rodados ali. Tá zero praticamente. Tá zero. O motor é um 2.0 também, mas aí já tem um conjunto híbrido por trás que vai trazer bastante consumo e o preço, R$ 187.990. Tem SUV compacto que é mais caro que isso, viu? Exatamente. E sabe onde você vai encontrar? Lá na Aragon Multimarcas, em São Paulo, capital. O link dessa oferta tá aqui do lado no QR Code. Tá pertinho aqui do estúdio da Mob Alto. Acho Exatamente. que eu vou passar lá pra dar uma olhada. No G11, boa, vai economizar bastante no combustível. Essa daqui, ó, tem escorpião no bolso.
E quem acompanha o programa da Mobiauto já tá sabendo da saga do dia que eu passei na Scania. Sim. Tá? Fiquei lá, conheci tudo sobre os caminhões da marca e teve muita coisa bacana. E ficou feliz da vida, né? Toda a Exatamente, matéria feliz ele demais. aparece com um sorrisão no rosto. E já teve Exatamente. caminhão elétrico comparativo entre caminhões. E agora chegou a vez dele, o caminhão a gás natural, não é isso? Exatamente. Olha, mas esse daí tem um ponto crucial, que ele já é fabricado propriamente para funcionar a gás. Não é uma adaptação como a gente já viu no mercado aqui com os carros GNV, por exemplo. Então, vamos conhecer essa história. Quando a gente fala de corrida pela sustentabilidade, muita gente fala em carros elétricos, veículos híbridos no geral. Mas isso aqui é o presente e talvez até mesmo o futuro. Um caminhão que não é a diesel, tá? Ele usa um motor de ciclo-Otto, o mesmo do seu carro, por exemplo, mas olha, movido a gás ou biometano. Quando a gente fala de características físicas, poucas são as mudanças de um caminhão a gás para um caminhão a diesel. Mas aqui estão as principais delas. Saem os tanques de combustível para o diesel e entram aqui esses cilindros, né, para armazenamento de gás. Eles estão desse lado, do outro e aqui atrás também. O que muda de uma maneira geral é a autonomia. Isso aqui, uma capacidade máxima, né, de autonomia desse caminhão, chega aí nos 600 km, por exemplo, enquanto o veículo a diesel ultrapassa os 1.000 km. Mas não só isso. E o veículo a diesel, por conta de ter mais poluentes, ele necessita de quase uma mini usina daqui na parte de fora do caminhão para tratamento de gases, principalmente de material particulado e tudo mais. Nesse caso, por conta da queima do metanol ou então do gás GNV, que já é mais limpa, não há necessidade disso nem do tanque de Arla 32. É por isso que a gente não vê ocupando, né, esse espaço aqui, essas peças, mas sim um catalisador do tipo simples. São poucas as diferenças que você vai encontrar aqui, ó, no banco do motorista na hora de guiar o caminhão. Eu tive a oportunidade de guiar os dois, tá? E o que eu posso te dizer é que na prática, quando os caminhões são páreos, né, a gente está falando de dois caminhões de 460 cavalos, que só muda praticamente aqui a concepção da cabine, torque e potência a gente vai ter quase na mesma medida ali, embora um seja diesel e o outro um ciclo-Otto. A grande mudança mesmo está no ruído, tá? Porque o barulho desse caminhão aqui, a gás, ele é muito mais baixo do que a diesel. Então, para o conforto de uma viagem longa, é isso que vai fazer a diferença. Na cabine, também nada muda em relação ao que a gente vê no diesel. Mas aqui, no painel de instrumentos, a gente vai ter uma pequena diferença. Que em vez de mostrar a litragem, né, que a gente ainda tem disponível ali no tanque de combustível para rodar, ele vai te dar um percentual, né, do quanto está abastecido o GNV ali nos cilindros. De resto, todas as peças, os botões, né, de acionamentos são iguais, assim como o freio de estacionamento, o câmbio aqui por alavanca no canto direito na coluna de direção e também a central multimídia e seus acionamentos. Eu estou falando também aqui da porta, das partes de guardar objetos, que é quase um guarda-roupa, seja aqui das peças de refrigeração, né, que a gente tem quase uma geladeira aqui, e até mesmo da cama atrás, ou então da suspensão a ar, praticamente, que a gente pode considerar que a gente vai ter aqui no banco, e o acionamento a ar também da coluna de direção, por exemplo, que você consegue mexer aqui. De maneira geral, a concepção dos veículos é praticamente a mesma, apesar das mudanças nos modelos de combustão, é claro. Mesmo assim, é possível dizer que o caminhão a gás ainda é uma medida para ser de uso urbano e de curtas ou médias distâncias, enquanto os a diesel são mais fortes e têm mais fôlego para cargas mais pesadas e também em distâncias bem maiores. É uma alternativa mais limpa e econômica do que a diesel, né? Sem enfrentar problemas de infraestrutura, por exemplo, de um elétrico. É bem mais fácil, até porque quando a gente fala não só do design, mas da concepção do caminhão em si, não muda muita coisa. O que a gente vê ali, obviamente, o diesel funcionando a ciclo diesel, o motor, mas isso aí é basicamente um caminhão com motor de ciclo Otto funcionando a gás. Então ele é muito mais simples de concepção. Sim. E obviamente você encontra o GNV, que é o caso ali, ou o GLP, a depender ali da tecnologia, porque tem os dois no caso, mais fáceis de encontrar pelo Brasil do que um posto de recarga. Afinal,
você é quase que um jogo de sorte, né? Você acha o ponto de recarga, aí você tem que dar sorte de não ter ninguém lá. Sim. E deve estar funcionando também, que é importante. Sim. Não, e eu acho muito importante e acho que deveria até focar mais em veículos de carga, de transporte longos, com essas outras alternativas, né? Porque eles acabam poluindo muito mais por aí. Então, acho que é bem interessante. Exatamente. Lá na Scania, vou aproveitar para falar um pouco mais dessa visita, né? Mas eles entendem que os caminhões a diesel são, assim, para longas distâncias, então a gente fala aí de 1.000 quilômetros, por exemplo, de viagem, mas aí a gente tem os caminhões elétricos mais para o ciclo urbano, 200 quilômetros, e essa parte intermediária você já consegue usar um caminhão a hidrogênio, aí depende, claro, do quanto de tanque, né, que você vai ter, que são cilindros ali de gás, mas numa média de 400 a 600 quilômetros você já consegue de autonomia para rodar. Olha aí que legal, cada tecnologia para um propósito, né? Exatamente. Bacana. E se você está pensando em trocar de carro, aproveita o intervalo comercial que é bem rápido para comparar as opções do seu gosto no aplicativo da Mobiauto. Tanto pelo aplicativo que você pode baixar muito fácil aí na Play Store ou então na Apple Store e também no site da Mobiauto, www.mobiauto.com.br. As melhores ofertas de carros e motos te esperam aqui. De um jeito fácil, rápido e seguro, você vira a chave da sua conquista em condições incríveis de financiamento. Com taxas reduzidas e maior prazo de pagamento, você compra o seu veículo pelo celular com muita segurança e facilidade. Vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe grátis. E a gente está de volta com a matéria de utilidade pública, hein, Renan? Ué, quero saber o que é isso aí, hein? Querido, afinal, o que realmente influencia no preço da pólice do seguro? Bom, se eu bati o meu carro ou roubaram o meu carro, a minha próxima cotação vai vir mais alta. Será? Conta pra gente aí, hein, dona Marcela? Comprar um carro não é simplesmente escolher o modelo. Tem muitas coisas que também devem ser pensadas. Entre elas, a segurança. E quem mora em cidades como São Paulo sabe bem disso. Só entre janeiro e agosto de 2025, foram registrados quase 54 mil roubos e furtos de veículos na região metropolitana, segundo dados da consultoria Ituran Seguros. Por isso, muitos motoristas estão buscando por uma proteção extra para os carros. E para te ajudar a entender melhor como funcionam os seguros veiculares, a gente conversou com o Lucas Bueno, corretor de seguros, que vai explicar melhor pra gente. Ele funciona como um acordo entre duas partes, entre o segurado e a seguradora. Ele funciona como uma proteção patrimonial, uma proteção financeira contra quaisquer danos causados e relacionados ao bem segurado, né? Quando acontece algo, a seguradora vai analisar o caso e se tiver tudo dentro do contrato, ela vai liberar a indenização ou reparo. O preço final do seguro varia de pessoa para pessoa. Hoje, as seguradoras utilizam tecnologias que conseguem já identificar o perfil individual de cada motorista, sem generalizar. Cada indivíduo é um indivíduo para a seguradora. Lógico que existem padrões que ainda são seguidos, né? Então, estatisticamente, o gênero masculino oferece mais risco do que o feminino no trânsito, assim como idade também. Jovens de 18 a 25 tendem a se envolverem em acidentes com mais frequência. Estado civil, a pessoa que é solteira também, estatisticamente, tem um histórico maior de envolvimento em acidentes. Mas, lógico, tudo isso influencia, mas cada vez mais de uma forma individualizada e a tendência é isso se aprimorar ainda mais com o futuro. Carros mais caros, híbridos e elétricos tendem a ter um seguro mais caro. Isso porque, além do preço, eles costumam ter peças e reparos que necessitam de uma mão de obra mais complexa. O histórico de sinistros também é um fator decisivo. Quem já sofreu acidentes e roubos tende a ter um seguro mais caro. O histórico de sinistralidade influencia 100% no preço final do seguro. Eu sei que todo mundo quer economizar, mas na hora de fazer o seguro é importante tomar bastante cuidado e ser bastante fiel
as informações que você colocar na sua pólice. Afinal de contas, se você colocar alguma coisa incorreta ou omitir alguma informação para ficar mais barato, no final quem fica no prejuízo é você. Então o corretor sempre pede para que o segurado informe de fato os dados condizentes com a verdade, com a realidade, porque uma vez que acontece um sinistro, um acidente, o segurado se envolve em uma colisão. A seguradora vai fazer a perícia, vai abrir sindicância e ela pode constatar ali que tem alguma divergência na pólice, alguma informação que foi fornecida não condiz com a realidade, não condiz com a verdade. E a seguradora pode se recusar a fazer a indenização. Se você quer gastar menos, hoje as seguradoras oferecem um leque de opções muito mais alto, que abrangem, além de coberturas que compreendem todos os tipos de riscos, também opções personalizáveis, onde você pode escolher apenas a cobertura de roubo e furto ou, por exemplo, assistência 24 horas. Os principais tipos de cobertura disponíveis no mercado, a principal delas é a cobertura compreensiva. Como o próprio nome já diz, ela compreende todos os tipos de risco: colisão, incêndio, roubo, danos a terceiros. Esse é o tipo de produto que a gente mais gosta de oferecer, porque a gente entende que todo mundo deveria ter esse tipo de cobertura para o seu próprio seguro veicular. Porque você está assistido em qualquer tipo de ocasião, qualquer eventualidade, qualquer adversidade que acontecer, você está assistido, você está coberto, você está segurado. E na hora de contratar um seguro, é essencial conversar com um corretor. Ele que vai fazer a ponte entre você e a seguradora. E vai achar o melhor plano, o plano ideal para você. Bom, depois dessa aula de seguros, agora você já sabe os cuidados que deve tomar na hora de contratar o seu seguro automotivo. Anotou tudo aí, Camila? Oh. Tem bastante coisa aí pra ficar esperto, mas é claro que tudo depende do tipo de cobertura e franquia também que você escolher, né? E do modelo do carro também, né, Renan? Muitos detalhes aí pra ficar atento. Bom, falando em carro, o que vocês mandam pra gente, hein, pessoal do DPM? Olha, essa missão não tá sendo nem um pouco difícil pra mim, porque quando eu penso um carro seguro barato, olha aqui. Citroën C3 PureTech, esse 2018-2019, mas apesar de não ser aí dos anos 2000, ele só tem 66 mil quilômetros rodados, tá? Novíssima pelo ano, tá? E ó, tem gente que fala aí que essa época aí era de ouro da Citroën, que tinha alguns veículos com um pouquinho mais de acabamento ali, uma preocupação no acabamento um pouquinho mais refinado, viu, Bárbara? Então você já vai ganhar 2 em 1, ó. Seguro barato, acabamento. Exatamente. É top de linha, tá? 1.2 Flex, 52.990 na MN Automóveis aqui em São Paulo também. O QR Code dessa oferta tá aqui do meu lado. Bom, e se o assunto é seguro e com preço bom, eu vou ter esse Chevrolet Onix Joy. E olha, desse carro aqui eu posso falar, viu, Bárbara? Isso que eu tô falando, isso que eu ia falar, você tá roubando, né? Eu tenho um Onix Joy, um carro bastante econômico ali, principalmente na cidade, vai bem na estrada ali com seu câmbio de 6 marchas, é 1.0, mas dessa oferta que eu vou trazer aqui, é ainda menos rodado que o meu. 89 mil quilômetros rodados apenas, o motor é 1.0 Flex, 48.900. Na FA Veículos em São José, Santa Catarina. E se você quer pagar pouco no seguro, economizar no combustível e ter ali um bom desempenho na cidade, o Onix Joy e também o C3 são boas opções. Mas se você quiser a minha oferta, o QR Code tá aqui do lado. E a gente tá bom hoje de achar carro com pouca rodagem, né, pelo ano. Exatamente. A pescaria tá boa por aqui. Voltando para o estúdio com um monstro que assombra muita gente. Eu poderia até descer uma música de suspense aqui, tá? Afinal, começa o ano e vem aí o IPVA. Renan, pode até assombrar mesmo. Mas mesmo assim, a gente precisa tocar nesse assunto, né? Ainda gera muitas dúvidas. Pega papel e caneta ou celular mesmo, tá? E anota como ficou a agenda do IPVA desse ano, para você não perder o seu dia de vencimento. Com o início de um novo ano, além das metas planejadas, a gente também tem que pensar nos compromissos.
tem alguns que não deixam nem a gente aproveitar o 13º com tranquilidade. Quem tem o veículo na garagem com menos de 20 anos já pode preparar o bolso, porque é hora de pagar o IPVA. E é bom ficar atento ao calendário para evitar dor de cabeça no futuro. Infelizmente, a data para quem queria parcelar o valor já passou, e as datas são definidas com base na placa de seu veículo, ou seja, finais com placa 1 são antes e as com placa 0 são depois. As alíquotas para o IPVA deste ano são as mesmas do ano passado, 4% para carros de passeio, 2% para motos ou similares, caminhonetes, micro-ônibus e ônibus, 1,5% para caminhões e 1% para veículos de locadora. O pagamento pode ser feito pela rede bancária credenciada, como Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e etc., e usando apenas o número do Renavan. Também é possível pagar com Pix com QR Code gerado diretamente no site da Cefaz São Paulo, com cartão de crédito em empresas credenciadas ou em casas lotéricas. E muita atenção aos prazos, viu? Quem deixar essa data passar fica pagando 0,33% por dia de atraso. E caso passe 60 dias, o valor fixa em 20% do imposto. Mas como eu faço para calcular e conferir se o valor que estou pagando é o correto? É simples, você pega o valor venal do veículo, que também pode ser consultado no site da Cefaz São Paulo, e multiplica pelo valor da alíquota em formato decimal. Por exemplo, um carro de R$100 mil multiplicado pela alíquota de São Paulo em formato decimal, que é 0,04, dá exatamente ali um IPVA de R$4 mil. E aí, já realizou o pagamento? Não deixa para a última hora, ok? Bom, falando em IPVA, eu me lembrei da nova emenda que isenta carros com mais de 20 anos de fabricação. E tem muito carro com mais de 20 anos que ainda dá um belo caldo por aí, hein, Camila? Com certeza. Falando neles, esse vai ser um desafio bom pro DPM. Eu quero oferta de carros com isenção de IPVA, DPM. Bom, se você quer começar o ano sem pagar IPVA, a gente já tem uma boa oferta aqui, ó. Modelo da Ford, esteve aí muito tempo no Brasil como fabricante nacional, agora como importadora, mas essa daqui foi uma boa fase. É um Ford Focus GL, ano 2005, tem aí seus 245 mil quilômetros rodados, porém tem toda a confiança ali dos motores da Ford, que atua aí durante um bom tempo no Brasil. Por falar nisso, o motor é 1.6, 16 válvulas e tá no precinho, tá? R$ 22.900. E por falar em compra boa, Sinal Verde Multimarcas é onde você vai encontrar essa oferta aqui em São Paulo. Sinal Verde para você ir lá comprar seu Ford Focus. Ótimo E preço. o link da oferta tá aqui do lado. Ótimo preço, ótima oferta, mas eu vou jogar abaixo aqui, tá? Eu vou pra quem tem fãs. Olha que pescaria boa, o Toyota Corolla Shade 2004-2005. Esse aí tem clubismo assinado, né? 235 mil quilômetros rodados, mas como o Vini falou, tem carro que 235 mil quilômetros rodados é quase nada pela confiança da mecânica que a gente tem. E Toyota né? Esse é o caso. sinônimo de confiança no Brasil, né? Exatamente. 1.8 16 válvulas, aquele motor mais antigo, mas que ainda tem muito para rodar. 35 mil na Avenida Veículos em José Bonifácio, São Paulo. Interior de São Paulo, aqui pertinho, né, Vini? Aqui pertinho, quem sabe você vai buscar e esteja em alguma capital e já volta dirigindo e já testando ou o seu Toyota Corolla ou o Ford Focus. A oferta do Vini é muito boa, mas eu iria nesse QR Code aqui, tá? Eu iria nesse. E depois do tchau do DPM, chegou a hora de dar tchau. Nossa, tchau. Já fiquei triste. Tá vindo animado, achei que ia ter... Eu gosto de carro antigo, eles mostraram duas vezes, já tava animadão pra O olhinho comprar. brilhando já, né? Exatamente. Guardei meu 13º. Tô pronto pra me enfiar em outra Bem, enrascada. já tá programadinho, Tô olha aí, programado, coisa bonita. exatamente. Né? Mas chegou a hora de dar tchau. Chegou, mas não se preocupem que domingo que vem, de manhãzinha, a gente tá de volta para deixar seu domingo bem informado sobre o mundo automotivo. E enquanto isso, você pode acompanhar a Mobiauto no site, nas redes sociais, no YouTube. Exatamente. Também pode baixar o aplicativo, né, para ver as ofertas, Exatamente. para comparar modelos, é bem bacana. É bem bacana. Bom, a gente espera vocês e encontra vocês no domingo que vem. É isso aí. Até lá.